Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que cada um ou cada uma de vocês nos acompanha. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal do Safor e à nossa jornada de debates eleitorais. Esta jornada é organizada pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados, que é a sua escola de governo, com a participação da Consultoria Legislativa. O meu nome é Geraldo Leite e hoje nós recebemos aqui a Tatiana Silva e a Ermelinda para conversarmos sobre racismo estrutural e as eleições municipais. A Tatiana é doutora em administração pela Universidade de Brasília, é técnica de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tem graduação e mestrado em administração pela Universidade Federal da Bahia e tem interesse de pesquisa nos campos de políticas públicas, políticas sociais, neoinstitucionalismo, igualdade racial, mundo do trabalho e gestão pública. Tatiana, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes e muito honrados aqui com a sua presença. E a Ermelinda Ireno, que já esteve conosco em uma discussão anterior, em um dos nossos encontros, e retorna agora. Ermelinda, ela é doutoranda em estudos feministas pela Universidade de Coimbra, Portugal, é especialista em gestão pública pela Fundação João Pinheiro e é consultora na área de políticas públicas para as mulheres. Ermelinda, também seja bem-vinda, é uma honra e uma alegria receber você aqui para conversar conosco sobre esse tema que é tão complexo, tão instigante e com um debate tão controverso no seio da nossa sociedade. Eu quero convidar cada um de vocês e cada uma de vocês para a gente conversar com uma amplitude, a amplitude necessária para uma correta, para uma adequada e para uma necessária compreensão desse tema, que está profundamente ligado, profundamente vinculado à nossa história, ligado à nossa história como no processo de formação e no dia a dia da nossa vida como público. Eu quero começar, num primeiro momento, dizendo e falando até um pouco da minha experiência pessoal, em que momento eu tomei conhecimento do racismo ou em que momento eu me dei conta da minha negritude, né? Eu não sei exatamente o ano, mas éramos todos vizinhos, éramos um grupo de moleques, de meninos, vizinhos todos, e uma família vinda do Paraná, de pessoas brancas, foram vizinhos da nossa casa por um tempo. E um dos colegas, nós todos éramos muito amigos, né, e estávamos sempre juntos ali, um grupo. A minha mãe praticamente mora na mesma rua há pelo menos 45 anos. Enfim, nós crescemos todos juntos, né? E um dos colegas um dia fez um comentário de que eu era um cara legal, mas eu era preto, né? Eu não tinha naquele, eu só registrei comigo esse comentário, né? Mas eu não tinha muito recurso para poder processar isso naquele momento. O que o Ailton estava querendo dizer para mim? Você até que é legal, mas você é preto, né? Ao longo da minha... Eu nunca esqueci esse episódio, porque na minha consciência, né, na minha história de vida, foi a primeira vez que a minha negritude se apresentou verbalizada para mim, né? Ao longo da minha vida, eu estudei, fui ampliando a minha compreensão disso, né? Eu fiz eu queria inclusive citar no episódio de 1985, Ermelinda e Tatiana. Eu era integrante da Pastoral de Juventude na cidade de Curvelo, e essa questão racial já nos chamava a atenção. 1985 foi o Ano Internacional da Juventude, e um grupo de jovens da Pastoral de Juventude organizou uma apresentação, na verdade, uma adaptação da peça O Arena contra Zumbi, que é do Gianfrancesco Guarnieri, e nós fizemos uma adaptação, Os Jovens contra o Zumbi. Fizemos uma apresentação, várias apresentações, inclusive fora da cidade de Curvelo. Aquele foi um outro momento em que a questão racial se apresentou muito forte para todos nós, inclusive daquele grupo de jovens, né, da cidade de Curvelo, da Pastoral de Juventude, que trouxe essa temática não para nossas discussões internas, mas para a cidade inteira.
Um outro momento importante foi em 1988, quando a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, trouxe como tema da campanha da fraternidade a questão racial. Posteriormente, eu fiz curso de estudos sociais na Faculdade de Curvelo. Em todos esses momentos, eu fui ampliando a minha compreensão do racismo, a minha percepção do racismo, na minha história de vida pessoal, e ampliando a minha concepção do racismo, a minha compreensão do racismo. Eu nasci em 1965, a minha mãe nasceu em 1947, a minha avó, que por sinal se chama Isabel, nasceu em 1913, e a minha bisavó Maria, nasceu nos últimos dias ainda, né, nos últimos momentos do escravismo. Ou seja, aquilo que me separa do regime escravista que o Brasil viveu são duas gerações, é a minha mãe e a minha avó. Porque na minha ancestralidade muito próxima, que é a minha avó Maria, está a raiz, toda a negritude da família em contato direto com o regime escravista. Mesmo com toda essa história de vida, né, ao longo da minha história, ou uma boa parte da minha história, as pessoas tentavam, de um certo modo, me convencer que eu não era negro, que era um equívoco da minha parte, ou possivelmente em um determinado momento, nem eu imaginava, nem eu tinha essa dimensão de que assumir a minha negritude era importante para a minha construção de vida pessoal. Isso foi um processo muito longo e é um processo pelo qual creio que todos nós passamos, alguns com mais ou com menos dificuldades. Até chegar numa compreensão do racismo, que é a compreensão que eu tenho hoje, de que o racismo não é um drama pessoal, de que o racismo não é um problema de caráter individual, não é um problema moral, não é um problema apenas subjetivo. O racismo ele pode, obviamente, ser abordado nessa perspectiva subjetiva de um problema, de uma disfunção psicológica, de um defeito de caráter, mas há outras abordagens possíveis e até mesmo necessárias para a compreensão e para o enfrentamento do racismo. Nesse sentido, ele é, sim, um problema pessoal, é um problema subjetivo, é um problema moral, mas ele possui também uma dimensão institucional e, sobretudo, o racismo tem uma dimensão estrutural. E o que é que nós estamos falando quando nós falamos de racismo estrutural? Que abordagem é essa? Que dimensão é essa? Que compreensão do racismo se dá por intermédio da compreensão da estruturação de uma sociedade por intermédio do racismo? Eu quero apresentar alguns dados que considero bastante importantes. E claro que os dados e a história, eles o que nos interessa é a discussão do conceito. Mas alguns dados são importantes para a gente compreender exatamente como o racismo se estrutura. Nós temos no Brasil, e sempre foi alardeado na história brasileira, o mito do Brasil como democracia mestiça ou como um paraíso mestiço, né? Vamos ver se isso corresponde à realidade dos fatos. Nós temos, de fato, festas de rua, as pessoas convivendo, por exemplo, nos carnavais e nas praias, pessoas de todas as cores, mas vamos ver outros dados da nossa realidade e eu gostaria de conversar com vocês. Publicado agora recentemente, inclusive como uma iniciativa do IPEA, né, onde a Tatiana trabalha, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência de 2020, que, na verdade, trabalha em cima de dados dos exercícios anteriores, de 2018. Né? Do total de homicídios ocorridos em 2018, 75,7% dos homicídios atingiram pessoas negras. Do total das mulheres assassinadas também em 2018, 68% eram mulheres negras. Houve um aumento da taxa de homicídios, né, da década de 2008 a 2018 para a população negra de 11,5%, enquanto para a população não negra, nesse mesmo período de 2008 a 2018, houve um decréscimo da taxa de homicídio de 12,9%. Em relação à representação política, em 2018, nós tivemos, segundo dados do IBGE,
28.216 candidatos aos cargos postos nas eleições de 2018. Desse universo, apenas 2.845 candidatos se declararam pretos no momento do registro da candidatura. O que significa, então, naquele universo de 28.216 candidatos, apenas 10%, 10,7% das candidaturas da população negra. Das pessoas que foram eleitas, né, dos que elegeram nas eleições de 2018, apenas 4,3% de todo o universo de candidatos, 4,3% se declararam negros. Bom, na Câmara dos Deputados, que é a casa, inclusive, em que eu trabalho e que abriga a consultoria legislativa e o próprio CEFOR, nós temos 513 deputados. Dos 513 deputados eleitos nas eleições de 2018, 385 se declaram brancos. Portanto, em torno de 75% do conjunto dos deputados da Câmara dos Deputados. 104 se reconhecem como pardos, o que equivale a 20,27%, e 21% se declaram pretos, ou seja, 4,9% do total de deputados da Câmara, né, da nossa representação política. Bom, nós podemos ampliar esses dados, né, para ainda verificar essas desigualdades relacionadas à raça. Na economia, eu vou falar de alguns dados muito rapidamente, né, praticamente 70%, tem um dado um pouco mais preciso, 68,6% dos cargos gerenciais, né, dos cargos importantes nas empresas, dos cargos executivos e gerenciais, são ocupados por brancos, né, e apenas 29,9% por pretos e pardos. Em relação à distribuição de renda, negros compõem 75% entre os mais pobres no Brasil, enquanto os brancos estão na faixa acima entre os 70% mais ricos, compõem os 50% mais ricos. Se formos fazer um corte, um exame do poder judiciário, né, e do Ministério Público Brasileiro, né, a situação de representação mostra o mesmíssimo desnivelamento, talvez até um pouco pior. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, apenas 15% dos magistrados são pretos ou pardos e menos de 5% se declaram negros ou são negros, né? No Ministério Público é a mesma situação, uma proporção um pouco maior, 20% se consideram pretos ou pardos. Por que eu fiz essa introdução trazendo esses dados da realidade? Como é que nós podemos ser chamados de paraíso mestiço ou de democracia mestiça com um fosso social tão profundo, né? Como é que nós podemos admitir, como é que nós podemos negar, ou como é que nós podemos olhar para essa realidade e achar que essa realidade está correta, ou que ela tem uma explicação, que ela não tenha uma explicação para além da obviedade, né? E como é que nós podemos olhar tudo isso sem um assombro e, sobretudo, como é que nós podemos defender ou continuar defendendo que isso não tem relação com o racismo, ou que isso não seja racismo, ou que isso, de algum modo, seja natural. Obviamente não é natural. As raízes dessa profunda desigualdade social, ela está exatamente no racismo e na estruturação racista da sociedade brasileira. Eu queria lembrar, inclusive, algumas poucas coisas da nossa história escravista. Eu não preciso falar do horror da escravidão. Não preciso dizer, qualquer pessoa com o mínimo de compreensão das dimensões humanas são capazes de entender que qualquer pessoa que é arrancada da sua terra, das suas relações de pertencimento, das suas relações de afetividade e levada para trabalhar gratuitamente em um país estrangeiro, isso é o horror
mais inominável. Não há um nome para poder descrever isso. Nós chamamos isso de escravidão, mas esse é o próprio horror diante de uma pessoa, né? Pois bem, isso ocorreu no Brasil durante mais de 3 séculos, né? Na verdade, os primeiros registros de chegadas de navios negreiros no Brasil é em torno de 1535. Pois bem, nós não tivemos aqui apenas uma experiência de regime escravista. Nós fomos o maior território escravista da América. Em torno de 40% dos negros que foram deportados, que foram trazidos, que foram embarcados para a América, 40% desembarcaram no território brasileiro. Toda a economia brasileira, a começar pela extração do pau-brasil, a plantação de café, toda a estrutura base no trabalho escravo. Mas não é apenas isso, né? Vamos nos lembrar, o Brasil também foi o último país, né? O último país das Américas a abolir a escravidão. Então, tinha uma estruturação da economia a partir do trabalho escravo e foi o último país da América a abolir a escravidão. Eu quero lembrar duas leis que nos ajudam a compreender alguns aspectos muito importantes dessa nossa história. Primeiro, a Lei de Terras, né? A Lei de Terras é uma lei de 1850, que, por sinal, vai fazer 170 anos amanhã, né? Ela é exatamente de 18 de setembro de 1850, e foi uma lei por intermédio da qual os negros tiveram praticamente negado o acesso à terra. O que acontecia com o território brasileiro? Primeiro, ele era considerado propriedade da coroa portuguesa. Portugal distribuía as terras, primeiramente dividiu em forma de capitanias e uma subdivisão sob a forma de sesmarias. Contudo, com a independência do Brasil em 1822, houve um processo um período em que não havia uma regulamentação muito eficaz da distribuição de terras no Brasil. Até que vem essa lei de 1850, que é considerada a lei de terras. O que essa lei faz, né? Primeiro, ela estabelece que as terras, a partir de então, não podiam ser mais ocupadas pelo trabalho. Elas só podiam ser compradas. Então, as terras que pertenciam ao governo brasileiro, as terras devolutas, inclusive, elas não podiam sofrer nenhum processo de ocupação, inclusive sob pena de prisão. E quem quisesse ter acesso à terra tinha que comprar. E as terras, o preço que foi estabelecido para as terras, foi um preço bastante elevado. E elevado por que razão? É claro que o governo brasileiro, naquele momento, poderia simplesmente ter feito uma regularização de toda a ocupação existente, inclusive favorecer uma ocupação de pequenos e médios produtores. Afinal de contas, terra aqui no Brasil não faltava. No entanto, os debates no entorno da aprovação dessa lei se davam em duas direções. Primeiro, havia sido proibido o tráfico negreiro, então os proprietários de terra no Brasil, eles tinham consciência de que não haveria em pouco tempo uma disponibilidade maior de mão de obra escrava, porque não seria mais possível o tráfico, e sabiam também que a abolição era uma questão de tempo. Então, veja bem, a proibição do acesso à terra pelo trabalho, da ocupação pelo trabalho, e a elevação do preço da terra com preços estratosféricos, em montantes estratosféricos, fez com que duas categorias ficassem distantes da terra, né? Os negros, porque não tinham condição de pagar o preço exigido para a terra, e os estrangeiros pobres. E os debates, inclusive, na própria Câmara dos Deputados, evidenciam esse interesse de que essa parcela, tanto os estrangeiros pobres, os imigrantes pobres, quanto os negros, não tivessem acesso à terra para poder continuar como mão de obra barata nas fazendas. Um outro decreto, esse de 1854, é o decreto 1331, aprovou medidas de regulamentação da educação. Ele é de 1854. Olha, ele dizia, regulamentava o ensino primário e o ensino secundário,
e estabeleceu que escravos não seriam admitidos nas escolas públicas do país em nenhum nível de ensino. Vejam vocês, então, que o país se estrutura fundamentalmente sobre o trabalho escravo. Em 1888, nós temos, então, a Lei Áurea, né, e a abolição da escravatura, o fim da escravatura, mas o país nunca quis enfrentar, nem naquele momento, nem em momentos posteriores, enfrentar o legado do escravismo sobre a sua história, sobre a sua constituição como Estado e como sociedade, e as consequências que isso traz até os dias de hoje. Muito interessante, inclusive, em 1890, nós temos a Lei dos Vadios e a proibição de capoeira, né? 2 anos depois. Então, as pessoas que fossem pegas fora de casa, né, jogando capoeira, ou estivessem na rua, né, quem eram essas pessoas? Né? Se não os negros que despossuídos, sem casa e que moravam na rua. A verdade, portanto, é que nós temos uma história marcada por todas essas características e com as quais o país não se encontra, porque tem uma dificuldade enorme de entender o legado perverso ou o legado negativo desse seu passado. Bom, para entender, portanto, o racismo, nós não podemos abstrair dessa história que nós vivemos. E segundo, nós não podemos entendê-lo apenas na sua dimensão pessoal. Na dimensão pessoal, todos nós ficamos horrorizados, ou quase todos nós ficamos horrorizados com o racismo. É muito difícil ver, né, que qualquer pessoa veja uma agressão à sua frente com palavras, com gestos, ou que proíba uma pessoa de entrar no elevador, ou que tenha qualquer grosseria no nível individual. A maioria das pessoas se irrita e fica profundamente chateada com isso, né? Mas o racismo não esbarra aí. O nosso problema em relação ao racismo, e ele é estrutural por causa disso, é que ele ultrapassa em muito essa relação de algumas pessoas discriminatória e grosseira para alcançar a própria organização da sociedade. A sociedade reproduz estruturalmente o racismo. Ela não cria possibilidades, ela não cria condições de superação do racismo, porque as próprias relações sociais são baseadas no racismo. Essa é uma dificuldade de compreensão, né? Porque o racismo, sobre essa compreensão, ele não é uma disfunção, ele não é um defeito, não é uma falha, mas ela é a própria lógica de funcionamento da sociedade. E alguns indicadores, né? Além desses que eu já apresentei aqui, em relação à violência, em relação à pouca ocupação nos espaços sociais, nós ainda temos outras situações que revelam esse racismo estruturante da sociedade brasileira, que é a naturalização dos negros em situações subalternas, em relação ao subemprego, em relação a uma remuneração maior, ao mesmo tempo em que nós temos a naturalização da situação invertida, ou seja, das pessoas brancas em uma situação de privilégio, ocupando os melhores cargos, conduzindo ou tomando as decisões mais importantes para o país. Nós naturalizamos o humor racista, que o Daniel Moreira chama de racismo recreativo, né? Nós naturalizamos o silêncio da história, o silenciamento dos negros e da sua história. Nós naturalizamos, portanto, uma série, e nos acostumamos com essa situação, e ela se tornou natural na nossa história. Portanto, um dos nossos desafios ao discutir o racismo é compreender que ele tem uma dimensão que ultrapassa em muito esses aspectos subjetivos para alcançar a estruturação da própria e o funcionamento da própria sociedade. Eu ultrapassei já o meu tempo, vou agora, a partir dessa minha exposição introdutória, convidar a Tatiana para uma conversa a partir desse cenário, a partir dessas situações aí apresentadas. A pergunta é, Tatiana, é possível a gente construir pontes
que aproximem essa realidade social entre brancos e negros? Qual é a importância das políticas públicas no enfrentamento dessas desigualdades? O que são as ações afirmativas e como elas podem contribuir para o combate dessas desigualdades, sobretudo entre negros e brancos? E, examinando uma experiência concreta, as cotas raciais, né, as ações afirmativas de acesso ao ensino superior, elas aumentaram o acesso efetivo da população negra às vagas escolares. Essa experiência, ela serve de luz, ela ilumina outras experiências no campo das políticas públicas e das ações afirmativas. Tatiana, com você. Boa tarde a todos e a todas. Quero muito agradecer o convite do Geraldo, do CEFOR, né? E agradecer na pessoa do Geraldo, toda a equipe, por estar participando desse importante debate e ter a oportunidade de ouvir também essa brilhante exposição, né, que o Geraldo fez agora, né, nos presenteou. Bom, eu quero também, vou trazer algumas reflexões, né, dialogando com essas perguntas e com o próprio tema, né, da chamada, e quero observar que as minhas observações não são necessariamente posições institucionais, não é necessariamente uma posição institucional, são reflexões que estão expressas nos estudos, alguns que eu vou citar, e que a gente vem acumulando aí ao longo dessa trajetória de investigação e acompanhamento das questões raciais. Bom, então, para responder a essas questões que foram colocadas, eu me baseei muito na própria questão-chave, né, dessa chamada, né, onde está o negro na democracia brasileira. E aí eu fiquei me lembrando do meu tempos do mestrado, e que eu tive excelentes professores de metodologia lá na Universidade Federal da Bahia, né, na minha querida Escola da Administração, e eles diziam assim, uma boa questão de pesquisa, ela precisa ser ampla, que permita, né, não é uma questão necessariamente sim ou não, ela precisa ser ampla, que permita a gente investigar sobre diferentes perspectivas e trazer para o campo várias possibilidades de análise. Então, acho que essa pergunta cumpre esse requisito, e eu acho que três possibilidades de análise foram brilhantemente apresentadas aí pelo Geraldo, né? Uma da própria abordagem histórica dessa perspectiva do espaço, né, da população negra na nossa democracia, dessa construção histórica, a abordagem do individual, né, a partir do próprio relato e do testemunho, né, que ele nos trouxe aqui, muito importante, e também uma outra dimensão, que é o que eu também tenho trabalhado, em parte também no campo da pesquisa, são as condições de vida da população, né, que ele também apresentou uma série de indicadores. São algumas dessas possibilidades. Aí uma outra também que foi apresentada, então não vou me ater muito sobre essas abordagens, né, para responder essa pergunta, querendo apenas fazer uma observação em relação à questão das mulheres negras, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise desses indicadores, vai verificar essas desigualdades raciais nos indicadores de condição de vida em diferentes áreas, né? Como violência, como educação, como saúde, nós temos sempre que atentar que muitas vezes a posição da mulher negra imbricada nessa interseccionalidade entre gênero e raça, ela aguarda ainda especificidades e uma posição ainda mais de base nessa pirâmide social aí, se a gente for considerar essa construção, né, de gênero e raça. Bom, em relação à representação política, poderia ser uma outra forma de responder, né, essa pergunta e aí fazer esse diálogo. Nós fizemos no IPEA, numa publicação de 2015, um boletim de políticas sociais, nós fizemos uma análise, logo que saíram os dados, né, por cor ou raça nos dados do TSE,
mas eu não vou trazer isso. O que eu queria frisar, por exemplo, é que nesse campo da representação política, além da subrepresentação, principalmente nos candidatos eleitos, nas posições mais privilegiadas, ou vamos dizer assim, de mais alta hierarquia, né, nesse espaço, um dado também chamou a atenção. Né? Na eleição de 2014, tinham 32 partidos concorrendo às eleições e apenas 5 tinham percentual de negros como candidatos, igual ou superior ao percentual de negro no total da população. Né? Além desses 5, mais 4 tinham 50% de candidatos negros. O que se verificou também, a partir dessas análises com outros estudos, é que você tem, às vezes, mesmo partidos com diferentes representações, de acordo com o tipo de cargo, né, representações raciais, né, de cor ou raça, e de acordo com os diferentes níveis e tipos de cargo que estão sendo disputados, em que a população negra tem uma menor participação ainda nos cargos com maior hierarquia, nos cargos nacionais, né? E uma participação ainda menor nos cargos majoritários. E, além disso, além da participação dos candidatos, tem toda a questão do êxito, né, eleitoral e dos elementos até como financiamento, recursos que estão dispostos e que estão na ordem do dia agora. Mas não são sobre, né, não é sobre a perspectiva da representação política, das condições de vida e da parte histórica que eu vou me ater mais nessa minha breve comunicação. Bom, eu vou falar da perspectiva das políticas públicas e de onde está esse negro nas políticas públicas, na nossa democracia, a partir, sob a perspectiva das políticas públicas e da administração pública. Então, dentro também dessa perspectiva, a gente pode falar tanto da participação do negro na burocracia, como burocrata também, e os negros na perspectiva, né, da política pública e do fazer da administração pública. Sobre a perspectiva da burocracia, nós também temos algumas reflexões, e depois posso falar um pouco mais sobre isso, se houver tempo, dos negros. A gente tem um estudo em 2014, logo que um estudo de análise do projeto de lei, da Lei 12.990, que trata da reserva de vagas, né, para negros no serviço público, em que os dados de 2012 mostravam que, embora os negros fossem, naquela época, 52% da população economicamente ativa, eram apenas 45% dos funcionários públicos estatutários e 40% dos servidores federais. Quando a gente vai analisar esses dados dessa presença dos negros, e se a gente for colocar para os negros que estão nos cargos com maior remuneração, no estudo a gente faz isso também para o serviço federal, os negros que estão assumindo cargos em comissão e uma série de outros elementos, a gente vai ver que essa participação ela é altamente estratificada, em termos de remuneração também. Também trazendo o exemplo, né, e a ilustração das mulheres negras, um dado que eu sempre acabo frisando desse estudo, é que enquanto do total das mulheres, né, de mulheres negras que estavam ocupadas no serviço público, nesse caso, tanto como funcionárias públicas, como empregadas públicas, né, estavam no setor público, independente do tipo de vínculo, 7,5% apenas estava no serviço federal, enquanto entre os homens brancos, 1/4 dos homens brancos ocupados no setor público estavam no nível federal, que tem uma média de remuneração, né, superior aos demais. Enquanto 65% das mulheres negras ocupadas no setor público estavam no nível municipal, por exemplo. Então, a gente vai ver que essa participação, e retomando aí a pergunta, né, onde estão os negros na democracia brasileira e na burocracia brasileira, essa participação, ela também, tal como na realidade,
usando o pano de fundo o debate que o Geraldo trouxe sobre o racismo estrutural, eles também estão estruturalmente estão divididos, estão de uma forma estruturalmente heterogênea dentro da burocracia brasileira. Bom, essa conversa toda para chegar no meu ponto para responder essa pergunta, né? Então, eu falar dos negros, né? Especialmente sob a perspectiva das políticas públicas e do fazer da administração pública. Um primeiro ponto que eu quero falar, e dialogando com as perguntas apresentadas, é sobre como a questão racial, né, então, pode ser inserida nessa perspectiva das políticas públicas, né, nesse debate eleitoral e no debate de políticas públicas e representação. O primeiro ponto que eu quero trazer é na atuação sobre as dimensões estruturais, né, e as dimensões anteriores. Então, a fazer ao atuar, né, e como reduzir, né, esse esforço aí, como foi colocado, dessas perspectivas, eu acho que o primeiro ponto é atuar sobre essas outras dimensões que foram faladas, né? A dimensão das condições de vida, a dimensão da representação política, elas precisam ser, como o Geraldo também bem colocou, desnaturalizadas. Elas precisam ser vistas como um problema e reguladas também por meio do controle de indicadores, por meio de políticas públicas e de protocolos de acompanhamento, efetivamente, dessas dimensões. O pensar as políticas públicas como um meio de enfrentamento ao racismo estrutural. Então, se o racismo estrutural é entranhado na sociedade, é entranhado na nossa história, em todas essas perspectivas, né, como foi bem exposto, as políticas públicas que levam a questão racial em consideração, elas não podem ser pensadas de forma fragmentada, né? Então, muitas vezes eu tive a oportunidade de conhecer, conversar, dialogar com gestores de pastas voltadas à igualdade racial em estados e municípios, em diferentes gestões, e muitas vezes a gente ouvia essa crítica. Que em determinada localidade a política de igualdade racial ela era vista como uma política do puxadinho, né? Você criava órgãos acessórios, sem orçamento, sem planejamento e sem estrutura de pessoal para lidar com esse enfrentamento ao racismo, ou pelo menos para responder essa demanda de enfrentamento ao racismo. E esses órgãos não efetivamente, né, se a gente está falando de um problema que é estrutural, eles não vão conseguir, visto como uma parte fora, né, a ideia esse termo, né, que eu vi algumas pessoas falando, da ideia de algo que não faz parte do todo, né? Então não faz parte daquela burocracia, não faz parte da administração pública, mas vamos criar um setor aqui lateralmente localizado para tratar desse tema, né? Então, se a gente está consciente, né, dessa perspectiva estrutural entranhada na nossa sociedade, o setor público, as políticas públicas, a administração pública, elas não estão escapes, não fogem desse processo, né? Tanto que um outro elemento que a gente sempre discute, né, no âmbito desse debate é a própria questão do racismo institucional. Então, e muitas vezes esses setores desprovidos de estrutura e de recursos vão ser, no futuro, culpabilizados pela sua pouca eficiência, né? Então, eu acho que esse momento também é um momento da gente fazer essa reflexão, né? Não tem... É uma contradição muito grande a gente discutir racismo a partir de uma perspectiva estrutural, se a gente não pensa o racismo de uma forma estrutural para dentro da administração pública e falando em todos os poderes e em todos os níveis. Então, se entendemos que o problema racial é um problema estrutural, temos que oferecer propostas estruturantes para o seu enfrentamento. Então, isso tudo antes de falar da ação afirmativa, mas vou chegar lá.
Porque bom, deixa eu chegar lá. Um dos elementos que eu quero trazer assim, muito rapidamente é a própria estratégia da transversalidade, né? Como proposta estruturante. Então, pensar o debate do enfrentamento ao racismo e às desigualdades raciais perpassando todas as políticas públicas e a gestão pública. Então, tem que estar presente essa discussão nas políticas de saúde, nas políticas de educação, nas políticas de moradia, mas também, e essencialmente, também nas políticas de planejamento, nas políticas de orçamento, né? Então, tem que estar no coração também da gestão pública, não apenas nas áreas sociais. Então, essas políticas têm que ser cobradas, né, para serem efetivas, ao observar essas dimensões. Todos são responsáveis pelo enfrentamento ao racismo, né? O que muitas vezes também a gente vê é que quando você vai fazer um debate, né, sobre o racismo, até políticas de formação, isso acontece muito, às vezes determinados setores incluem políticas de formação de pessoal sobre a questão racial e só aparecem nas políticas aqueles que normalmente já aparecem, né? Os que estão mobilizados, estão sensíveis, ou efetivamente as pessoas negras que estão envolvidas nesse debate, né? Então, pensar o racismo nessa perspectiva estrutural é pensar o racismo é um problema de todos, de pessoas brancas, de pessoas negras, de pessoas pretas, de pessoas pardas, é um problema da sociedade. E também, como eu tinha falado, de toda a política pública. Pensar o racismo também e o enfrentamento ao racismo de forma interseccional, né? Como eu tinha falado, identificar diferentes eixos de subordinação, não como adições, mas como esses eixos se intercruzam. Então, eu acho que o meu tempo já estourou, mas agora que chegou nas ações afirmativas. E um outro ponto de políticas estruturantes é tomar uma sugestão, o próprio Estatuto da Igualdade Racial como guia, né, de orientação que envolve uma série de políticas voltadas a essas questões. Bom, sobre as ações afirmativas, rapidamente, eu trazer aqui o conceito do Joaquim Barbosa, né, sobre as ações afirmativas definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebida com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, de origem nacional, bem como de forma a corrigir os erros, os efeitos presentes da discriminação praticada no passado. Bom, a questão o que eu queria trazer também em termos das ações afirmativas, o tempo passou, eu não consegui responder a todas as questões que o Geraldo trouxe, mas o que eu quis trazer um pouco com essa introdução, talvez a gente consiga se aprofundar nas perguntas, é que as ações afirmativas elas são uma forma, né? Uma das formas da gente enfrentar o problema do racismo e enfrentar o problema do racismo de forma estrutural. Né? Elas não são. E dentro das ações afirmativas, a questão das cotas e da reserva de vagas é uma modalidade também de ações afirmativas. Nós podemos pensar no campo da gestão pública em outras possibilidades de fazer esse atendimento, né, identificar tentar corrigir essas desigualdades e os efeitos das desigualdades no presente, além da reserva de vagas, por mais importantes e com efeitos, né, como o Geraldo me perguntou em relação à educação superior, e com efeitos que têm se mostrado muito positivos e efetivos em relação ao ensino superior, onde nós temos, por exemplo, saímos de 2012, né, quando foi lançada as cotas no ensino superior federal, de 38% de negros na frequência no ensino superior para 47%. Mas as ações afirmativas também elas têm um limite, porque elas precisam estar inscritas nesse amplo conjunto de políticas e diretrizes públicas, como também pensar, por exemplo, no ensino superior, as políticas de ação afirmativa envolve a gente pensar na efetiva ocupação dessas vagas nos cursos de alta concorrência, pensar na permanência dos estudantes, né, porque as cotas são para entrar,
né? A reserva de vagas, então precisa que eles tenham meios, né, de permanecer dentro da instituição e concluir os cursos, e todos os cursos, inclusive os cursos de alta concorrência e alto prestígio social. E também a gente tem mecanismos de revisão, avaliação e controle, né, institucional sobre as ações afirmativas. Bom, a gente tem outros elementos aí para falar, já estourei bastante meu tempo. Espero que a gente possa trazer outras contribuições aí ao longo do debate. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e ficar à disposição. Sim, Tatiana, excelente, e o foco na importância das políticas públicas, né, das quais as ações afirmativas são um componente importante, não resta dúvida, mas o que de fato vai contribuir para o enfrentamento de um modo mais eficaz são o conjunto das políticas públicas e não uma ou outra ação afirmativa isolada, né? Excelente essa compreensão. E aí nós passamos agora a conversar com a Emelinda, e você pode ficar tranquila, Tatiana, que daqui a pouco a gente retorna e você vai ter aí a oportunidade de fazer aí a continuação das suas exposições, enfim. Emelinda, como é que a gente pode tratar do enfrentamento do racismo na agenda dos municípios, né? Você tem abordado com muita frequência a dificuldade de alguns setores específicos, por exemplo, das mulheres negras, no sentido de para se elegerem. Há um dado, inclusive, de que o racismo estrutural ele atinge muito mais duramente as mulheres negras. E por que razão? Isso é um estudo que aborda, por exemplo, apenas um componente. A tributação brasileira, por exemplo, ela é fortemente incidente sobre o consumo, né? Isso, e não sobre a renda das pessoas. Então, ela incide muito fortemente sobre o consumo. De tal forma que as pessoas que têm baixa renda, elas são muito mais penalizadas, né? E acabam pagando proporcionalmente mais imposto, porque elas já têm uma renda menor, e o peso da tributação sobre o consumo é uma dificuldade para a vida dessas pessoas. Bom, as mulheres negras, sobretudo sozinhas, e com rendas baixas, o peso dessa tributação injusta acaba trazendo um quadro de enorme dificuldade para as mulheres negras. E elas também são, na representação política e a própria dificuldade de chegar a cargos públicos, tem muito essa dificuldade financeira, inclusive, essa dificuldade social e uma dificuldade de viabilizar as suas próprias candidaturas, enfim. Como é que esses temas todos, né, e com um olhar importante aí para o setor, né, para o segmento negro, para essa discussão de raça, e também com um olhar para a questão das mulheres, o que é que nós podemos fazer, então, para melhorar a representação política? Qual é a cara, né? A cara do poder político do Brasil? Ele é representativo da nossa riqueza racial? Já vimos que não é. Mas o que nós podemos fazer para poder enfrentar essa situação? O tema da desigualdade racial, ele deve integrar a agenda municipal. Como aproveitar esse momento político eleitoral para tratar dos temas? Então, boa tarde a todas e todos. Boa noite, no meu caso, né, estando aqui em Coimbra, Portugal, participando com vocês, com muita alegria que eu componho mais essa live, e só por uma brincadeira, as provocações do Geraldo dá uma tese de doutorado, viu, Geraldo? Ainda deixando algumas questões de fora, mas quero começar essa live de hoje numa perspectiva, né? Começar a minha participação numa perspectiva, em primeiro lugar, pedindo licença da fala para o Geraldo e para a Tatiana, que me antecedeu, porque eu quero tratar aqui a partir de um termo, né, de uma perspectiva da dororidade. Né? O Geraldo trouxe um pouco para a gente a questão do racismo estrutural,
né? E o racismo estrutural no Brasil coloca uma parcela da população com privilégios, né? Eu não posso me considerar uma mulher branca, mas também no Brasil, como se dá a leitura da composição de pessoas negras, eu não seria enquadrada também como uma pessoa negra, né? Então, o que me faz estar nessa live dizendo, conversando, é a partir da sororidade, que é um termo que foi cunhado pela Vilma Piedade, que é falar a partir, assumindo o meu privilégio, né, enquanto uma pesquisadora que passaria no Brasil muito tranquilamente, sem viver as questões que as mulheres negras vivem no meu país, né? A sororidade vai falar da dor do racismo, que o racismo vai trazer para a vida das mulheres. Então, é a partir desse lugar que eu me coloco, enquanto mulher, né, num compromisso de uma agenda antirracista na pesquisa que eu assumo aqui na Universidade de Coimbra, onde eu estudo a questão da violência política contra as mulheres. E não dá para dizer, né, e fazer uma discussão dessa sem mencionar a questão da violência que as mulheres negras vão sofrer com mais agressividade. O Geraldo me perguntou e fez a provocação de por que, né, que as mulheres negras vão ter essa carga maior. E vão ter, primeiro, que na sociedade brasileira, as mulheres negras elas vão carregar vários marcadores que vão trazer um processo de opressão a essas mulheres. Ela carrega a opressão, o marcador de gênero, por ser mulher. Então, o patriarcado vai determinar uma carga de opressão muito maior para essa mulher. Ela carrega outro marcador, que é o marcador de raça, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, o racismo estrutural vai trazer uma potência de violência para a vida dessas mulheres, e ela vai trazer um marcador de classe, porque, como o Geraldo já trouxe na introdução dessa live, nós vivemos uma abolição inconclusa, né? Uma abolição, inclusive, perversa. Antes da lei ser assinada, como o Geraldo já nos apontou, várias situações foram sendo construídas para que esses negros e negras, ao saírem do regime de escravidão, eles não pudessem acessar a terra, ao trabalho e a todos os direitos que os outros homens e mulheres no Brasil acessavam livremente, né? Então, trazendo, pensar a mulher negra no Brasil é pensar nesses três marcadores: classe, raça e gênero. Então, se a gente pensar numa perspectiva da política, ou no tema que a gente está discutindo aqui, onde estão os negros, e eu acrescentaria onde estão os negros e as negras na democracia brasileira, eu não teria dúvida de dizer que, principalmente as mulheres na democracia brasileira, estão chorando pelos seus filhos mortos, assassinados pela polícia brasileira, né? Que os dados não nos deixam mentir, né? As mulheres estão na democracia brasileira tentando sobreviver. E aí, como que essas mulheres vão dar conta de estabelecer procedimentos ou estrutura para estar no pleito eleitoral, que é o nosso tema, que é essa jornada de debate que nós estamos conversando hoje. E aí, apesar de ser um europeu branco, né, o Jacques Rancière, ele é um filósofo francês, ele traz uma questão que é muito interessante, porque se a gente vai discutir de pleito eleitoral, nós estamos falando de política. Então, em 2005, ele disse o seguinte, que a política ela vai tratar daquilo que é visto e daquilo que se pode dizer do que se é visto. A política vai tratar daquele que tem competência para ver e da qualidade de dizer, né?
E aí eu faço a seguinte questão: o que é passível de ser dito na democracia brasileira? E mais, quem pode dizer e quem está autorizado a dizer o que pode ser dito na democracia brasileira, né? Possivelmente não serão as mulheres que estarão nesse lugar, e não serão as mulheres negras que estarão nesse ponto de dizer o que é passível, apesar das mulheres negras virem denunciando há muito tempo. Rancière vai pegar uma outra fala, eu vou pegar uma outra fala do Rancière, ele vai tratar de Aristóteles, que ele fala que o animal que fala é um animal político. Eu fico pensando, quando Aristóteles falou, né, proferiu essa frase, que o animal que fala é o animal político, possivelmente Aristóteles não estava pensando que nós, mulheres, ou mulheres negras, seriam esse animal falante, né? Porque nós estamos no lugar daquele que não tem fala. E aí, já na década de 80, uma referência negra para os meus estudos na universidade é a Lélia Gonzalez, né, que foi uma ativista brasileira que lá na década de 80 já dizia que a democracia racial, a estrutura da dominação no Brasil, ela colocou os negros e negras na lata de lixo. E ela dizia, já lá em 1988, que aquela lata de lixo iria falar. É porque, até aquele momento, todos diziam por eles e por elas, e que já estava no momento deles assumirem um lugar de fala. Então, não é Djamila Ribeiro que vai trazer essa referência primeiramente do lugar de fala. Né? A Lélia Gonzalez, lá em 88, já dizia disso. Né? Então, se a dominação nos coloca nessa lata de lixo, essa lata de lixo vai falar, porque quem tem autoridade de fala sobre as nossas vidas, sobre as nossas concepções, sobre os nossos direitos, somos nós, apesar de nos colocar na lata de lixo. Então, ela vai proferir a seguinte frase, né? A lata de lixo vai falar e está tudo bem. E aí, se a gente pensar, buscando Aristóteles ao dizer que o animal que fala é o animal político, eu faço a seguinte provocação. Essa lata de lixo que a Lélia Gonzalez dizia em 1988, essa lata de lixo que estão os negros e negras, teria um lugar de fala na democracia brasileira? Então, não é um exercício simples da gente pensar que negros e negras não estão na representação do Congresso, das câmaras legislativas, municipais ou estaduais. Porque, na verdade, a construção da democracia brasileira, né, a construção da democracia, ela é um contrato que já excluía essa população, já excluía as mulheres e excluía negros e negras. Então, a democracia ela já nasceu sem a nossa representação. Hoje, o que nós fazemos aí, desde a década, já em 1932, quando as sufragistas discutiam sobre a questão do voto das mulheres, nós mulheres já estávamos dizendo do lugar que nós queríamos estar nessa representação da democracia, mesmo sem estar no contrato que se estabeleceu a criação da democracia e a vida moderna. Né? E aí, se a gente pensar, então, essas negras e negros, eles vão estar ausentes desses espaços. Mas a estrutura do movimento negro brasileiro, ele foi se constituindo ao longo do tempo para criar resistências para estar nesses espaços. Então, por um lado, se a gente tem um processo de dominação, por outro lado, nós temos o processo de resistência. E a Lélia Gonzalez, para mim, ela é uma das grandes referências,
porque lá já na década de 80, ela já falava e denunciava, por exemplo, porque às vezes a gente pensa que a questão das práticas racistas, elas se dão só nos lugares da direita ou da extrema-direita. E a Lélia Gonzalez, em 88, ela já cunhava um termo muito interessante, que ela dizia do racismo por denegação ou racismo por omissão, quando ela foi candidata pelo Partido dos Trabalhadores, e ela dizia: o Partido dos Trabalhadores foi à imprensa, fez sua campanha política, falou das misérias e das mazelas do Brasil, mas esse partido esqueceu de trazer a grande representatividade dessa mazela. Quer dizer, ser racista não é simplesmente oprimir o outro por uma questão de raça. Ela trouxe um outro elemento, que era o racismo por omissão, né? Que é você não assumir uma postura de acreditar que as diferenças econômicas, as diferenças sociais no nosso país, ela vai ter cara, ela vai ter sexo, ela vai ter gênero e ela vai ter classe, né? Então, ela já nos trazia todas essas estruturas. Se a gente pegar os dados, nós vamos ter eleições agora em 2020, né? As eleições anterior a essa foram em 2016. 2016 foi um ano depois da Marcha das Mulheres Negras em Brasília, que reuniu mais de 30 mil mulheres negras de todo o território brasileiro. E naquela marcha, as mulheres negras elas reforçaram a sua presença e o seu compromisso e a sua resistência para ocupar os lugares de poder e decisão. Nas eleições de 2016, um ano depois, a gente teve alguns dados, apesar de ser muito pequeno, né? E eu espero que, com todas as estruturas e todos os pequenos avanços que a gente teve, que não são tantos, nós possamos, né, chegar nesse momento das eleições de 2020 com uma representação maior, né, de mulheres negras. Porque quando nós falamos, o primeiro, quando a Tatiana falou das cotas, nós tivemos as cotas para as eleições em 1995. Mas as cotas, quando foi pensada no Brasil, ela foi pensada naquela visão das mulheres como um ser totalizante. Então, na verdade, não se considerou em 1995 que haveria essas diferenças entre as mulheres brancas e as mulheres negras. Então, se pensou cota de 30% para as mulheres, como se as mulheres fossem um ser comum e que todas nós pudéssemos acessar essas cotas de livre acesso. O que a gente viu como resultado foi que as cotas, apesar de ter tido pouco resultado para o acréscimo de mulheres na política, ela ainda serviu só para as mulheres brancas, né? Ela não serviu para as mulheres negras. O racismo estrutural é tão pesado, porque em 1995, na convenção, quando se pensou essa estrutura pela ONU, a Lélia Gonzalez estava nessa conferência e ela trouxe todas a sua posição de resistência, como o patriarcado vai ter diferenças na vida de mulheres negras e mulheres brancas. Interessante que, quando volta dessa conferência internacional, apesar que era a Marta Suplicy, que era deputada, mas quando a gente pensa cota para as mulheres nas eleições, a gente pensa na Marta Suplicy, a gente não lembra de Lélia Gonzalez. E Lélia Gonzalez foi uma das mulheres negras que se constituiu como força para pensar essas propostas.
em 1932, quando foi o movimento das sufragistas, nós lembramos da Berta Lux e não lembramos das mulheres negras que estiveram à frente dessa estrutura dos votos. Essa é a demarcação do machismo, do racismo estrutural na nossa sociedade, porque ainda nos movimentos, e as mulheres negras vieram fazer essa denúncia, vieram fazer essa demarcação, e com muita qualidade e com toda legitimidade, elas foram nos questionando e nos puxando a orelha para pensar as estruturas que a nossa sociedade vai trazer com os marcadores de gênero e de raça, né? Então, se a gente pensar nessa lógica, nós temos que, para tentar fechar, acho que acredito que já estou nos meus 5 minutos finais, ao pensar a questão das eleições esse ano, eu acho que nós temos que pensar em 3 esferas. Primeiro, porque as mulheres negras estão agora se fazendo presente nas candidaturas, diferente de anos atrás, que elas não estiveram, elas estão colocando a sua cara e o seu corpo à disposição da luta política e da luta partidária. Então, é necessário a gente dar ouvido a essas mulheres e dar voto a essas mulheres para que a nossa democracia, de fato, ela seja representativa. Outro dado que eu gostaria de falar, aí já é para os candidatos e candidatas, porque é necessário colocar a pauta do racismo, da política contra o racismo na sua pauta eleitoral, seja a sua pauta de prefeito ou prefeita, pensando as políticas públicas para esse setor, como também pensar os vereadores e vereadoras que estão nessa situação. Então, acho que é pensar o voto na mulher negra, é pensar a estratégia de como colocar esse tema na sua construção de plano político, seja você para ocupar a Câmara de Vereadores ou o Executivo Municipal do Brasil. O tempo é muito rápido, essas são algumas provocações, e aí a gente vai dialogando ao longo desse debate. Muito obrigada pelo convite, Geraldo, e vamos trocando aí para ver o quanto podemos avançar. Muito bem, Evelinda, Tatiana de volta. Você nos traz questões importantíssimas e que algumas pessoas, inclusive, sempre nos perguntam, bom, se simplesmente modificarmos a representação, se tivermos mais mulheres ou mais pessoas da cor negra, né, ou pretos e pardos, ou de outras raças, isso por si só resolve o problema da nossa democracia, isso por si só é o elemento mais importante. Obviamente que não é o lugar mais importante, mas ele é muito importante, né? Trazer essa discussão para o centro do debate político e para o centro de discussão, de decisão política, é um passo muito importante, né? E por isso a gente precisa incorporar essa pauta, esse tema, porque ele perpassa uma série de problemas que nós vivemos, ou seja, a desigualdade sobre determinados aspectos da segurança do país, enfim, uma série de outros problemas associados ou, de algum modo, com interface com o problema racial. Tem alguns comentários aqui que eu gostaria de dizer para vocês. As pessoas estão aqui dizendo que as colocações estão excelentes, que o debate tem sido muito bom. A Carmen Rosângela, a Elvia diz que ela sempre sofreu com racismo e compreendeu na lida, né, o que é lidar com isso. A Sandra Aparecida ressalta a importância do movimento antirracista e do movimento negro no enfrentamento dessa desigualdade ou desses problemas vividos no campo racial. A Sandra Helena ela fala que, na verdade,
com essa baixa representação de pretos e pardos, nós temos uma falsa democracia. O cumprimento de um representante da Frente das Mulheres Negras do Distrito Federal. A Jane de Souza está acentuando que hoje os meios de comunicação trouxeram um aumento enorme da pobreza e nos últimos tempos e com um agravante do aumento da pobreza nas famílias negras. Sebastiana e Duílio cumprimentam aí pelo debate. E tem algumas questões aqui que nos apresentam aqui para serem respondidas. E nós podemos fazer isso também, ao mesmo tempo, em contraponto, né, com o que nós ainda entendemos que precisam ser acrescentados a partir das nossas falas. Também queria, antes, fazer 2 registros aqui. A Emanuele, ela é aluna do ensino médio do Colégio Dom Serafim. Ela faz um cumprimento especial à Ermelinda, que ela chama de mestre Ermelinda, e ressalta o trabalho da sua professora Sandra, sempre alertando para essas situações. E o Henrique destaca aí a importância do papel das escolas na discussão do racismo, que, de uma maneira em geral, é uma discussão mais superficial e que a escola, na opinião dele, teria um papel importante na discussão do racismo. Né? Há uma pergunta aqui do Duílio no sentido de que se nós consideramos que, afinal, nós avançamos ou nós regredimos na representação política no que se refere à participação dos negros. Avançamos ou não avançamos? Em relação a uma pergunta direta para a Tatiana, como é que, então, se faria essa conexão entre as políticas públicas e as ações afirmativas? Né? Uma outra pergunta, a importância da visibilidade, né? Qual é a importância da visibilidade, tanto em relação aos problemas quanto em relação aos avanços da luta do povo negro? Porque a abordagem é no sentido de que a gente não pode ficar apenas num diagnóstico muito pessimista de um diagnóstico ruim. O que tem avançado? O que tem sido construído de alternativa? O que tem sido trazido de novo e que, nesse sentido, seja auspicioso? Né? Então, é a visibilidade tanto das situações de dificuldade, mas também das situações de avanço. Eu vou ficar fora da resposta às perguntas e vou deixar que vocês duas aí cuidem, então, das indagações aí das pessoas que estão nos acompanhando. Bom, podemos começar, Tatiana, por você. Tá, agradecer as perguntas. Eu acho que talvez eu comece de trás para frente. Acho que é muito importante essa pergunta sobre como sair do diagnóstico, né? Como que a gente sair do diagnóstico e avançar em termos das políticas. Aí eu vou trazer um pouco dos elementos que a gente tem, por exemplo, analisado em termos das políticas de ação afirmativa no serviço público. Por exemplo, é muito importante, né? Em todo momento eu quis trazer as ações afirmativas aqui dentro de um contexto, né, maior das políticas de enfrentamento ao racismo, né, como uma diretriz de política pública. Então, é importante a gente ter... quando eu for falar sobre a ação afirmativa, eu digo assim, olha, independente de como... se as vagas efetivamente vão ser todas preenchidas, independente de qual é a posição, independente de uma série de outros elementos que a gente pode explorar depois, o corpo negro no espaço é um elemento político. O corpo negro em espaços de poder, onde ele é totalmente invisibilizado, né, ou ausente, ele já é em si um ato político. Mas para que essa ação afirmativa ela seja mais efetiva, ela precisa vir com esse conjunto de instituições. É muito importante, por exemplo, que
uma prefeitura, o Estado, uma localidade tem um órgão de igualdade racial, mas esse órgão sozinho, isolado, compreender que eu estou respondendo ao enfrentamento ao racismo apenas com uma estrutura que não se comunica, né, com ao todo, é muito insuficiente, né? Eu preciso que essas relações, diante desse diagnóstico, né, desses dados que a gente comentou aqui, né, em todas as apresentações, é insuficiente pensar que a gente vai ter uma política e vamos ter ações efetivas que não sejam imbricadas e não sejam construídas dentro de uma perspectiva antirracista, né, como a Ermelinda bem trouxe. Né? Não basta, né, pensar apenas na discriminação direta, mas pensar em o enfrentamento ao racismo dentro, né, do mesmo enquadramento que a gente está pensando no racismo, né, como algo estrutural e que precisa também ser verificado dentro de sua forma interseccional. Então, um dos elementos, e aí trazendo esse elemento de pesquisa, nós temos discutido a implementação de uma ação afirmativa também, que é a lei das cotas no serviço público, né? A lei 12.990. Então, em alguns cargos de alto prestígio, o que temos verificado é que muitas vezes a ação afirmativa nem é preenchida. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Né? A ação está aí, mas a gente precisa também entender, né? Além dos números, se preencheu ou não preencheu, quais são os outros mecanismos que estão funcionando para reproduzir esse processo de discriminação. Né? Então, o que está tirando as pessoas da inscrição até o êxito e a aprovação nesse concurso? E antes disso, o que está impedindo que as pessoas completem, né, em qual proporção, como temos na sociedade, elas tenham condição de concorrer a determinadas posições em igualdade de condições. Elas tenham condições de concluir determinados cursos de graduação, de especialização, de pós-graduação, para que tenham esses elementos. Eu acho que tentando responder, um passo, eu acho que fundamental para além do diagnóstico, é a gente voltar para esses mecanismos, né? Poder compreender em cada uma das áreas como funciona esse mecanismo de reprodução da desigualdade, como podemos enfrentar de uma forma cada vez mais profunda a partir dessas ações que são fundamentais, tanto das instâncias como das ações afirmativas, mas como podemos potencializar esses ganhos e essas conquistas históricas que o movimento negro e personalidades como bem lembrada pela Ermelinda Lélia Gonzalez tanto lutaram para que a gente alcançasse. Tentando pensar se avançamos ou retrocedemos na questão da representação dos negros e negras na política, é interessante porque o dado é tão baixo, né, de representação daquelas que conseguiram chegar nesses espaços, que fica difícil até a gente avaliar se houve retrocesso ou não. Eu só penso que esse ano, essas eleições de 2020, essa eleição será um grande marcador para pensarmos se há avanço ou não. Nós estamos num contexto muito pesado no Brasil, né? Onde as pessoas estão se sentindo muito autorizadas e muito livres de expressarem o seu racismo, o seu machismo. Né? Antes a gente ainda vivia um certo racismo polido, um certo machismo polido. Agora as pessoas estão se sentindo muito autorizadas a ofender o outro por uma questão de raça, ou por uma questão de classe, ou por uma questão de gênero. Né? Então, ela será um grande marcador para a gente entender se haverá avanço ou retrocesso. Porque, por outro lado, as mulheres negras que estão chegando para disputar o pleito eleitoral, elas estão chegando
chegando. Elas estão chegando, demarcando o seu espaço. Então, elas não estão chegando de forma tímida. As mulheres negras que estão dispostas a colocar, e eu fico pensando, é muito interessante, inclusive os termos que elas usam, muito diferente das mulheres brancas, elas colocam, estamos chegando com o meu, eu chego com o meu corpo, eu chego com a minha ancestralidade, eu chego de forma a aquilombar a política. O que significa isso? O que significou os quilombos na história brasileira? Os quilombos significaram processos de resistência, e as mulheres estão chegando dessa forma. Eu vi aqui pelo chat uma pessoa que disse, olha, tive dificuldade de acessar mulheres negras, convencer mulheres negras a assumir esse lugar, né? E eu fico pensando que é difícil mesmo, porque o processo político brasileiro é máquina de mulher gente, né? O Brasil, com toda essa estrutura machista e racista, tem que ter muita coragem mesmo de colocar o seu corpo. E as mulheres estão vindo, elas estão vindo de forma coletiva. Então, cabe a nós que temos esse pensamento de acreditar que a democracia brasileira só será verdadeiramente uma democracia se ela, de fato, representar a população, de fato, de mulheres, homens, brancos, negros, indígenas, né? Porque senão ela continuará, né? Porque ela não será, não, ela já é uma democracia manca. E a representatividade para nós importa. Vamos ver, por exemplo, na eleição de 2018, ela se deu poucos dias do assassinato da Marielle Franco, né? E muitas dessas candidatas negras, elas se nominam como as sementes de Marielle. Elas dizem, quiseram nos matar, mas a semente germinou. E é dessa forma que as mulheres negras chegarão. O racismo estrutural está aí, mas também há essa resistência, por outro lado, para tentar transformar essa bolha, ou pelo menos penetrar um pouco nessa bolha do racismo estrutural brasileiro. Tem mais uma questão, e aí eu vou fazer a pergunta tanto para a Tatiana quanto para a Ermelinda, e aí vocês podem tratar da pergunta e fazer as suas considerações finais, e a gente caminha para o encerramento, aí ficamos 5 minutos com cada uma, para vocês fazerem aí a abordagem da pergunta, e já também apresentar aí as suas considerações. A pergunta é, os candidatos, né, negros sofreriam algum tipo de discriminação, no sentido de se pensar que eles tratariam apenas dos temas relacionados às desigualdades, ou seja, que afetam os próprios negros, e que não conseguiriam tratar dos problemas sociais de uma maneira mais ampla, né? Ou seja, ficariam estigmatizados também no sentido de que a população acha que eles teriam um papel limitado na política e no encaminhamento que dariam à sua ação política. Com essa pergunta, eu passo, e aí, em 5 minutos, cada uma de vocês pode abordar e fazer aí as suas considerações finais da nossa conversa de hoje. Obrigada, Geraldo. Eu acho que essa pergunta vai dialogar muito com a questão da universalidade do sujeito, né? Porque por que o indivíduo branco não é questionado se ele só vai tratar das ações que os brancos não vão se importar com os indígenas ou não vão se importar com os pretos e pardos, né? Porque é visto como esse indivíduo universal, né? Então, o branco fala para todos, o negro só fala para os negros. Então, a gente tem que enfrentar isso, porque isso vem, né? Eu sei que a pessoa que traz essa questão, né? Traz também com essa ansiedade. Isso vem com essa perspectiva do racismo estrutural, é muito, muito, muito forte, que muitas vezes vai colocar o negro, e tem colocado a pessoa negra
nesse espaço, vamos dizer assim, delimitado, né? Então, é o espaço delimitado do órgão no governo, nos governos locais, nos governos estaduais, e é um espaço delimitado, é um espaço que se comunica, né? Como eu tinha falado, acho que o debate sobre a questão racial, ela tem que estar de uma forma estrutural, e não é um debate dos negros. O debate do racismo é um debate da sociedade brasileira. Então, todos... Tem uma questão, uma frase, né? Melinda pode até me dar uma localizar melhor, que diz que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? É uma frase que o movimento sempre usa, de mulheres. E eu vou me usar dessa frase para dizer: o lugar do negro é onde ele quiser. E o lugar do negro na política e nos temas que ele vai abordar também é o lugar que ele quiser. Inclusive, a gente eleger e ter representantes negros não quer necessariamente dizer que eles vão ter uma pauta racial, né? A gente tem uma série de pessoas eleitas nas diferentes casas e diferentes postos que não verbalizam essa pauta racial, o mesmo que a gente pode falar em relação às mulheres, né? Então, eu acho que essa questão ela pode ser colocada, como nos é colocada em uma série de outros espaços sociais, né, espaços de privilégio, mas ela tem que ser enfrentada. E enfrentada nesse sentido sempre de reforçar a questão do tema como um tema de todos e um tema que perpassa todas as políticas públicas. Então, para enfrentar esse desafio, né, a gente não pode ter propostas tímidas nem laterais, né? Não, é um desafio histórico que nossa geração também está tendo a oportunidade, né, de enfrentar dentro de um espaço que provavelmente, com certeza, há muitos anos atrás, embora já tivessem sido formulados nas propostas da Lélia Gonzalez, do Abdias do Nascimento e outros, era inimaginável para a sociedade como um todo. A gente está nesse debate hoje numa casa tão importante, falando sobre racismo estrutural, falando sobre políticas de ação afirmativa, falando sobre expansão das políticas de enfrentamento ao racismo. Eu já falei essa vivência aqui minha em várias oportunidades. Meu primeiro trabalho externo, né? Quando eu estava no IPEA, quando eu cheguei no IPEA aqui em 2010, minha primeira atividade externa foi acompanhar as audiências públicas da DPF 186 sobre as cotas na UNB. E depois eu tive a oportunidade, então, antes, né, do julgamento, houve várias pessoas que foram ouvidas, houve oitiva no STF sobre várias pessoas, foi o meu primeiro trabalho. Então, eu já entrei no auge da discussão, né, assim, de ter essa oportunidade. E eu também estava presente quando houve o julgamento da DPF 186. E todos muito felizes, se confraternizando depois, né, da aprovação, por unanimidade. E eu fui parabenizar a ministra Luísa Barros, saudosa ministra Luísa Barros, nessa ocasião. Então, ela me disse: há 30 anos nós falamos isso, né? Então, nossos passos vêm de longe, né? Vêm de muito longe. Aí o Geraldo falou, né, da ancestralidade, a Ermelinda falou da luta das mulheres negras, né, e do movimento negro, e na pessoa da Lélia Gonzalez. Eu trago também essa lembrança para falar, né, dialogar com quem falou sobre os avanços também. Então, nós estamos avançando muito, né, em cima de conquistas e debates que às vezes hoje pode se reproduzir em ainda um nível de participação muito aquém, muito insuficiente, tanto em termos físicos como em termos de debate e de consolidação em termos das políticas, mas eu não tenho dúvida de que esses passos, né, daqui talvez algum tempo a gente vai dizer para outros, né, há muito tempo nós falamos sobre isso e nós vamos construindo outros patamares. Eu acho que
trazer esse debate cada vez mais, né, nesses espaços, nesse momento tão importante que do pleito o momento eleitoral é fundamental para que a gente vá trazendo novos avanços e, como sociedade, todos, não apenas os negros, mas todos como sociedade, ampliar esse debate e em prol de uma sociedade cada vez mais justa para todos e todas. Mais uma vez, quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer também pela parceria nesse momento no debate, aqui a Emelinda e o Geraldo, e agradecer a todos que ouviram, contribuíram, comentaram também. Muito obrigada. Ok, Tatiana. Emelinda? Terminar esse debate com essa provocação é maravilhoso, porque ela tem duas vertentes. Por um lado, a gente pode dizer, isso é uma visão limitante, né? É a mesma coisa como fala das mulheres. A mulher vai para a política só para pensar a questão das mulheres. Então, e os negros, então, estariam nessa representação. Por outro lado, se a gente pensar que os negros, ao serem eleitos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, deputados e deputadas, presidentes e presidentas, senadores e senadoras, eles discutiriam tudo, né? Eles discutiriam economia, porque os dados que o Geraldo colocou da desigualdade salarial. Eles poderiam discutir a questão de saúde, porque, inclusive, a Covid-19 pode mostrar para a gente quem está morrendo mais no Brasil da Covid-19. Eles poderiam discutir segurança pública, porque quem morre mais são os negros. Eles poderiam discutir a educação, que os índices, os piores índices ainda de analfabetismo são de mulheres negras. Então, se a gente pensar, porque as questões incidem muito mais nos corpos de negros e negras. Então, se fosse pensar nessa perspectiva, eles estariam aptos a debater todos os temas que estão aí na estrutura das prefeituras e das câmaras de vereadores, né? Então, por isso que pensar essa lógica é bem provocante para terminar o debate. E a Tatiana, inclusive, disse, né, tem uma teórica indiana, a Spivak, ela vai falar que um outro fator, que é o colonialismo, né, ela vai criar esse lugar do sujeito e do outro subalternizado, quer dizer, então você tem um modelo de sujeito e tudo aquilo que se diferencia do sujeito é esse outro. O outro, quem é esse outro? O outro são as mulheres, são os negros e as negras, são os indígenas, né? E aí, então, na política, nós somos os outros que não vão dar conta de pensar uma estrutura para esse país, uma estrutura para essa cidade. Eu acredito ao contrário, né? Há mais de 20 anos eu dedico a minha vida, a minha história, a minha profissão para tratar da área de política para as mulheres, né? E sempre estive nesse lugar de discutir a variação de gênero e raça, e acredito que nós mulheres negras, os negros, homens negros, eles têm muito mais hoje a falar para uma cidade inclusiva, uma cidade participativa, uma cidade sustentável, uma cidade que todos e todas tenham lugar, tenham vez e tenham voz. Então, eu espero, né, para me despedir, que as eleições do Brasil, as eleições agora de 2020, possa, de fato, ocorrer num clima de democracia que ainda se pensa que esse país vive, e quero muito, ao abrir as urnas, ver muitas mulheres negras eleitas por esse Brasil, vereadoras, prefeitas, e daqui uns 10 anos nós poderemos, Tatiana, falar que já estivemos nessa história, né? Já fizemos muito, e lá na frente os filhos, netos e sobrinhos nossos
possam acolher essa dinâmica de democracia participativa e que incluam todos e todas nessa dinâmica. Então, agradecer mais uma vez, Geralda, a equipe da CEFOR, Tatiane, por esse debate que a gente teve hoje. Muito obrigada. E eleições tem que ter palavra de mulher preta, de mulher indígena, para ter uma eleição democrática. Muito obrigada. Tatiana Ermelinda, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço em nome do CEFOR, agradeço em nome da Consultoria Legislativa e agradeço em nome da Câmara dos Deputados. Quero fazer aqui o registro. Perguntaram sobre o quadro, e esse quadro, ao fundo, é de um artista mineiro que se chama Marcial Ávila, e uma imagem belíssima, né, de negra, forte, muito linda. Eu faço o registro e agradeço ao Marcial. Quero fazer o registro aqui da Sandra, ela enfatiza mais uma vez a importância dessas discussões, a Tânia Leite, a Cássia Nunes, a Maria Inês e a Bárbara Alcon, todas elas agradecendo e dizendo que foi um debate muito rico e que vocês e que nós trouxemos elementos importantes para a discussão nesse ano eleitoral. A Silvia Brito, está falando aqui, cumprimentando a todos, excelentes debatedores para um tema tão primordial. O Marcelo Moreira, parabenizando o meu consultor, Geraldo, por essa atuação. Eu parabenizo a todos vocês. A Jane de Souza, parabéns a todos pelo ótimo entendimento da nossa causa, sempre estaremos na luta. Eu quero encerrar aqui agradecendo mais uma vez a vocês duas, dizendo que vocês trazem contribuições importantes e que nós temos a certeza absoluta vai repercutir nas nossas eleições. Eu quero lembrar que, embora não sejam muito lembrados, né, a nossa luta, de fato, não é de agora, e eu gostaria de lembrar 3 abolicionistas que, às vezes, a história não lembra muito: o Luiz Gama, o José do Patrocínio e o André Rebouças, negros, né? Queria lembrar também da afrodescendente Maria Firmina Reis, uma escritora importante, né, com uma obra que, inclusive, a Câmara dos Deputados fez questão de imprimir aí nas suas edições Câmara. Ela pode ser acessada tanto pela internet, por um PDF gratuito, quanto ser adquirido diretamente na Câmara dos Deputados, a um custo baixíssimo, e são contribuições da nossa história de pessoas que vêm conversando sobre isso há muitos anos e que nos fizeram chegar a esse momento, trazendo agora para nós a responsabilidade de dar continuidade a essa luta. A certeza que todos nós ficamos, Tatiana Ermelinda, é que há muito por fazer, mas nós não estamos parados, né? A nossa presença aqui, e aí eu encerro resgatando aí a fala da Tatiana, que a nossa ausência ou a nossa presença é um ato político, né? A nossa presença aqui de nós 3, né, com as feições raciais aí de cada um, é também um ato político, e a certeza, então, de que nós estaremos dando passos adiante. A Elvia também deixa aqui uma bênção, né? Pede que Deus nos abençoe. Tatiana Ermelinda e Geraldo, Deus os abençoe, e até a próxima quinta. Enfim, nós terminamos, então, no sentido de que trouxemos um ponto importante, que, como eu disse no começo da nossa conversa, é complexo, é delicado, mas que a gente precisa conversar sobre ele. Se o silêncio marcou a história da negritude no Brasil, se muitas das dores, dos avanços, né, dos sofrimentos, de todo o racismo também é marcado por um silêncio, né, o nosso ato aqui de fala é também, repito, um ato político, e é nessa linha que nós prosseguimos. Esperamos que, então, tenhamos contribuído para os debates nas eleições municipais e, como a Ermelinda disse, que saiam das urnas muitos homens, muitas mulheres, muitos negros, muitas mulheres brancas, homens brancos e negros comprometidos com a melhoria desse país. Que esse país seja mais plural, mais inclusivo,
que respeite a pessoa humana na sua dignidade, que respeite os direitos fundamentais, enfim, seja um país em que a pessoa humana possa exercer e possa viver a sua vocação de ser sempre mais. Um grande abraço, obrigado a vocês duas e até o próximo encontro. E a todos vocês que nos acompanharam também, o nosso muito obrigado e até o próximo encontro. Olá.